Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendado no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Hoje um programa diferente, um programa especial. A proposta desse nosso encontro é que a gente vá despertando alguns insights, algumas ideias sobre network profissional, falar um pouco sobre rede de relacionamento, da importância de nós cultivarmos e desenvolvermos a nossa rede de relacionamento, tanto para nos apoiar em processos de negócios, como também como processos de carreira. Eu espero que você goste do programa, eu espero que esse programa possa contribuir ainda mais no seu entendimento sobre essa ciência que é network profissional. Eu acho que é fundamental a gente compreender o que é network profissional. Se fala muito em network profissional, se fala muito de rede de relacionamento, e aqui no Brasil a gente acaba pensando de que network profissional é acumular contato, é conhecer pessoas. E para nós desenvolvemos essa expertise nos Estados Unidos, trouxemos para o Brasil. Para nós, network é uma ciência, é um processo estruturado onde a gente se apoia em pessoas, onde nós ajudamos pessoas e somos ajudados por pessoas para desenvolver negócios e também para desenvolver carreira. Então, para nós, como definição, network profissional é um processo onde nós desenvolvemos e utilizamos a nossa rede de relacionamento profissional para desenvolvimento de negócios e desenvolvimento de carreira. Então perceba que é um processo, e se é um processo tem começo, meio e fim. E toca num ponto importante para a nossa compreensão. Fala de rede de relacionamento. E especificamente de uma rede que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante, que é a rede de relacionamento profissional. Então é importante nós termos a consciência do que significa, o que representa a network profissional, para que a gente possa ter sucesso nos nossos relacionamentos, tanto pessoais como também profissionais. Se nós falamos que network é um processo de utilizar e desenvolver rede de relacionamento, eu preciso ter um objetivo. Para onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar através do meu network. Então é muito importante nós termos claro qual é o nosso propósito, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Com base nesse objetivo, com base nesse propósito, eu vou trazer para a minha rede de relacionamento pessoas que têm a capacidade, que têm sinergia em fazer com que eu consiga alcançar o meu propósito. Então não se fala em network, não dá para a gente pensar em construir rede de relacionamento se eu não sei para onde eu quero chegar. Porque tanto as pessoas quanto ao propósito tem que estar alinhado, tem que ter uma sinergia entre esses dois lados para que de fato o network de resultado possa ser efetivo e a gente consiga alcançar os nossos objetivos e os nossos propósitos. É importante a gente entender os tipos de rede de relacionamento. Como nós dissemos no início, o network profissional é o processo de desenvolver e utilizar a rede de relacionamento profissional. Nós temos basicamente 3 tipos de redes mais conhecidas. A primeira rede é a que nós mais conhecemos no Brasil, que é a rede de contato. É por isso que nós vamos visitando várias feiras, a gente participa de vários encontros, várias reuniões para estabelecer contato, para poder trocar cartão. E rede de contato não se faz network. Você tem um mundaréu de pessoas, você tem uma quantidade grande de pessoas que você conhece, mas você não cria relacionamento. Então o Google, uma lista telefônica, a tua agenda de celular é uma rede de contato que não é indicada para você fazer network profissional. A segunda rede é a rede social. E sempre que eu falo que não se faz negócios em rede social, sempre vem uma ou outra pessoa me questionar. Então eu não quero criar uma doutrina sobre essa rede, mas eu acredito que todas as vezes que você envolve sentimento nas relações comerciais, esse negócio quase sempre não acaba bem. Quando você está transitando numa rede social, quando você envolve a emoção numa rede social, você acaba consciente ou inconscientemente despertando a compaixão das pessoas com que você está se relacionando, e isso acaba nem sempre trazendo bons resultados. A rede de relacionamento que nós acreditamos ser a mais eficiente para nos apoiar em negócios e carreiras é a rede de relacionamento profissional. E o que difere uma rede da outra, basicamente as pessoas que compõem cada rede e principalmente a maneira ativa e intencional que você se relaciona
com cada rede. Você pode trazer uma pessoa que hoje é da tua rede social, você traz ela para a tua rede profissional e interage profissionalmente com ela, e aí sim você vai ter a ajuda dessa pessoa para alcançar o teu propósito ou o teu objetivo de carreira ou de negócio. É muito importante nós entendermos a diferença entre o processo de venda e o processo de network profissional. Nós aqui no Brasil, culturalmente, nós só conhecemos ou nós só nos apoiamos no processo de venda. Esse processo de venda é aquele processo onde você precisa derrubar diversas barreiras para chegar até o decisor. Porque, no final das contas, a pessoa com que você precisa falar, a pessoa que vai tomar a decisão sobre a compra do teu produto ou serviço é o decisor. E o processo de vendas, você tem que fazer todo aquele caminhar de fazer a prospecção, de identificar a pessoa certa para você iniciar um contato, você conseguir o contato com essa pessoa, depois você conseguir uma agenda para essa pessoa te atender, até você identificar uma oportunidade, fazer uma proposta e a partir desse processo acompanhar essa negociação. E quase nunca ou quase sempre você está tratando com os gestores e não com o decisor. Diferentemente disso, o processo de network, ele quebra todas essas barreiras. Você tem ao teu lado uma rede de influenciadores que são pessoas da melhor qualidade, é uma rede pequena, porém de altíssima qualidade, que vai te conectar com o decisor, com aquela pessoa com que você precisa falar, com aquela pessoa que você precisa interagir. E ela vai pegar a reputação que ela já tem construída com o decisor e ela vai transferir essa reputação para você. Da maneira qual que quando você for ligar para o decisor, ele já está sabendo sobre o teu trabalho, ele já está sabendo sobre o teu serviço, e ele vai te atender de uma maneira especial, até porque foi feito um pedido por alguém que ele já tem relacionamento para poder te atender. Então, isso basicamente explica a diferença entre o processo de vendas e o processo de network profissional. A grande maioria das vagas hoje, você não encontra nos sites disponíveis no mercado, né? Vagas.com, no Indeed, no LinkedIn, são vagas que estão, porque são vagas mais estratégicas, elas estão encobertas nos bastidores das empresas. Então, cerca de 85% das vagas você não encontra através dessas redes, você só encontra através de relacionamento. Mais uma vez, isso prova a importância de nós investirmos a nossa carreira em construir relacionamento. Porque se eu hoje consigo enxergar apenas 25% daquilo que existe no mercado de trabalho e eu estou precisando de uma recolocação, no universo de 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil hoje, vai ser muito difícil que você tenha uma visibilidade diferenciada em função da quantidade pequena de vagas e da quantidade grande de pessoas que você hoje precisa concorrer para chegar até esse posto de trabalho. Então é fundamental para que você identifique o maior número possível de vagas que hoje existem no mercado. Há aí sempre uma discussão se é 80%, se é 85%, nós da Prime trabalhamos com 85%. É importante, é fundamental para que você consiga enxergar, alcançar esses 85% de vagas, se você tiver pessoas certas, conectadas de uma maneira correta, atuando hoje em ambientes onde você não está, com poder de decisão, com poder de influência, para que possa trazer essas informações estratégicas, para que assim, você apoiada na tua rede de influenciadores, você pode não só identificar, mas também trabalhar essas vagas de uma maneira estratégica a seu favor e na tua carreira. Eu sempre ouço as pessoas dizerem que elas têm 200, 300, 500, 5 mil pessoas na sua rede de relacionamento e no fundo eu volto um pouquinho daquilo que nós falamos, a gente está falando de rede de contato. Não serve ou serve para pouca coisa. A importância da rede de relacionamento não é a quantidade, mas é a qualidade. E essa qualidade, ela tem que estar alicerçada no teu propósito, naquilo que você quer alcançar. Sempre me perguntam, Luciano, você tem uma rede grande? Eu digo não, mas eu tenho uma rede de altíssima qualidade. Então, se eu puder te responder, se você hoje quer construir uma rede de relacionamento, qual é o tamanho da tua rede? Eu ia te dar duas sugestões. Primeiro, se preocupe com a qualidade dela. E segundo, o tamanho da tua rede é do tamanho da tua capacidade de manter ativa.
Porque não adianta você ter muitas pessoas na tua rede se você não consegue interagir com essas pessoas, se você não consegue manter essa rede ativa. E de uma vez que essa rede não estiver ativa, não vai ser uma rede de relacionamento profissional, vai ser uma rede de contato, e aí você vai ficar constantemente tentando conhecer pessoas novas para poder fazer com que a tua rede possa trazer resultado para a tua carreira e para o teu negócio. Para manter uma rede ativa, é importante nós termos ações, esforços de relacionamento. O que vai fazer com que a tua rede traga sucesso ou não para você é a maneira com que você interage ativa e intencionalmente com as pessoas que compõem a tua rede. E aí é uma grande armadilha, porque o sentimento que nós temos é que quando nós estamos investindo nos relacionamentos, a gente está perdendo tempo, muito pelo contrário. A gente está gerando uma série de benefícios, não só para nós como para a rede, no momento em que nós nos preocupamos em ajudar as pessoas e ser ajudados pelas pessoas. Então, a grande estratégia para você manter a tua rede ativa é você interagir ativamente e intencionalmente com a tua rede para que você mantenha, de fato, você na memória das pessoas e que as pessoas também estejam na sua memória. Eu vou pedir a tua licença por rápido intervalo. Na volta nós retomamos esse programa especial da Prime TV, onde nós estamos compartilhando as nossas experiências e o nosso conhecimento sobre network profissional. Nós voltamos num instante. Oi, eu sou o Manuel, diretor do Controle, e o assunto de hoje vem gerando muitas dúvidas nos últimos tempos. É o Bloco K, que faz parte do SPED fiscal. Basicamente, ele é a versão digital do livro Registro de Controle de Produção e de Estoque. A entrega começou em 2017 e é preciso ficar atento às regras para cada tipo de empresa. Apesar de trabalhoso, o Bloco K pode ser mais que só uma outra obrigação. É um bom momento para identificar possíveis falhas no processo de custeio e descobrir, por exemplo, se o seu custo está realmente correto. Com um bom suporte de TI e profissionais especializados em custos produtivos, o Bloco K pode trazer muitos benefícios e aumentar a competitividade da sua empresa. Semana que vem eu volto com mais dicas para vocês. Até lá! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso programa de hoje, telespectador, é um programa especial, um programa dedicado a gerar insights, compartilhar a nossa vivência e a nossa experiência em network profissional. Nós temos um outro paradoxo no Brasil, onde as empresas hoje dependem 90% para a geração de negócios de indicações de referência. Então você imagina que você tem um canal hoje de geração de negócios que representa 90% dos seus resultados. E o que as empresas do Brasil normalmente fazem? Elas investem num outro processo, que é no processo de vendas. Então veja só que paradoxo que a gente vive. Se eu tenho o meu negócio hoje, depende 90% de indicações, ao invés de eu investir em construção de relacionamento, em network profissional, eu vou investir no processo de venda, que nós já explicamos que é um outro processo. O processo de vendas, onde é o investimento no trabalho de prospecção, onde eu vou fazer um folder, onde eu vou fazer um anúncio numa revista, numa televisão, e não há nada errado nesse contexto. O que está errado é o desajuste entre o canal que você tem de geração de negócios versus onde você está canalizando os teus esforços e os teus recursos. Então, o que a gente tem tentado no Brasil é quebrar um pouquinho ou trazer um equilíbrio
mais consistente entre naquilo que me traz resultados versus aonde eu tenho investido os meus recursos e os meus esforços. Quando a gente vive em tempos de recessão, e a gente tem observado, infelizmente, nesses últimos 3, 4 anos, o Brasil andando de lado, para não dizer andando para trás. E aí há uma escassez natural pela demanda de serviços, há uma escassez natural pela demanda de produtos. Então você tem uma retração no consumo, por outro lado você tem a oferta que continua exatamente do mesmo nível antes da retração. E obviamente quando você tem uma retração no consumo, você tendo pessoas que podem te ajudar a identificar oportunidades, vão de alguma maneira te ajudar em encontrar as oportunidades mais escassas no mercado. Por isso que network profissional, que mais cresce no mundo todo, cresce justamente em países que têm problemas econômicos, que têm problemas de recessão, onde as pessoas são apoiadas em pessoas para identificar as oportunidades que são menores, porém elas existem, só que você sozinho não consegue identificar, porque há muitas empresas oferecendo produtos e serviços para poucas pessoas que têm interesse em adquirir esses produtos e serviços. Quando você tem uma rede que está conectada com o teu propósito, que está conectada com o teu objetivo, ela consegue te ajudar a identificar as oportunidades, ainda que elas estejam escassas. A Prime, ela de uma maneira pioneira, ela identificando essa falta de conhecimento do mercado brasileiro em network profissional, ela criou o Canvas. O Canvas é um processo onde a gente consegue mapear desde os objetivos que eu tenho, para o meu propósito, para a minha carreira, qual é o mercado-alvo que eu preciso atuar, qual é o perfil das empresas que eu preciso explorar, quais são os decisores que eu preciso alcançar. Depois que esse mapeamento é feito, a gente vai construir, lembra que eu falei no começo sobre a importância do propósito? Uma vez que eu defino o propósito, agora sim eu posso pensar em network, agora sim eu posso pensar em criar uma rede de relacionamento profissional que nós na Prime chamamos de rede de influenciadores. Então, esse grupo pequeno, porém de altíssima qualidade, ele vai fazer com que os teus esforços de aproximação estejam linkados aos decisores. Então, se você precisa chegar hoje no presidente de uma empresa para oferecer que é o decisor, que é a pessoa que você precisa falar, se você tenta hoje chegar nessa pessoa através do processo de vendas, dificilmente você vai conseguir chegar nela em função das barreiras que a gente já compartilhou com você nas pílulas anteriores. Mas quando você tem uma rede de influenciadores, essas pessoas te colocam na frente desse decisor para ajudar você de uma maneira diferenciada a apresentar os teus negócios ou o teu currículo. Então, uma vez que eu desenhei através do Canvas o meu propósito, eu tenho a minha rede de influenciadores, depois eu preciso aprender como é que eu interajo ativamente e intencionalmente para que esse processo ele aconteça de uma maneira que te traga resultados eficientes para o teu negócio ou para a tua carreira. Agora, como é que a gente interage com a rede? Essa é a grande questão, porque quando você vai participar de um evento que você conhece uma pessoa, isso talvez seja a parte mais fácil, porque tem tantos eventos hoje no Brasil que você pode conhecer tantas pessoas, mas a discussão é como é que essa pessoa vai lembrar de você no dia seguinte, até porque ela já saiu daquele ambiente que vocês se conheceram, cada um voltou para a sua rotina, não é só você que talvez queira falar com essa pessoa, mas inúmeras pessoas queiram se aproximar para conversar com essa pessoa. E como é que a gente faz com que esse processo aconteça? Tem algumas estratégias, uma ciência envolvida nesse processo. São alguns esforços que você tem que aprender a desenvolver para que você estabeleça essas conexões pós esses encontros, pós esses eventos. O primeiro exemplo que eu quero deixar é a conexão emocional. Você precisa se conectar emocionalmente com a pessoa. Você precisa de alguma maneira identificar algo comum na vida da pessoa que é algo comum na sua vida. Quando você identifica algo comum e você toca nesse assunto, toca nessa questão, você traz a tua conversa para um outro patamar, você quebra aquele protocolo, você quebra aquele engessamento que normalmente tem no primeiro encontro e você acaba de uma maneira espontânea trazendo a pessoa para um patamar onde ela vai ter muito mais receptividade para a tua interação com ela. Outra coisa importante a gente aprender quando a gente quer
manter a rede ativa e a gente quer fazer com que esse processo entre influenciador e decisor aconteça de uma maneira continuada, é quando eu ajudo as pessoas. O network, ele age da mesma maneira que a lei da agricultura. Eu só colho aquilo que eu semeio. Então a primeira preocupação tua, telespectador, quando você desejar construir um relacionamento com uma pessoa, identifique os pontos onde você pode contribuir na vida profissional dela, na carreira profissional dela e de uma maneira espontânea, de uma maneira verdadeira, ajude essa pessoa sem nenhuma preocupação de receber nada em troca. Você vai acumulando crédito emocional com essa pessoa, aí sim, quando você precisar do apoio, da ajuda dessa pessoa, ela vai dar essa contrapartida também, poder te ajudar e te apoiar em qualquer necessidade que você tiver. O terceiro ponto é a marca pessoal. Você precisa ter uma marca, você precisa ser reconhecido no mercado. Se você for hoje para uma grande rede de supermercados, você olhar pelas gôndolas, você vai ter uma enormidade de marcas lá. E o que chama a atenção muitas vezes do consumidor é a marca. Por isso, pense em como você hoje é reconhecido no mercado. Como é que as pessoas olhando para a tua carreira, para o teu negócio, entendam ou tenham a percepção da sua especialidade, daquilo que você consegue desenvolver, daquilo que você consegue resolver. Então esse também é um ponto importante que nós desenvolvemos dentro do Canvas. O penúltimo ponto é a reputação, é a maneira com que o mercado ele olha para o teu negócio, ele olha para a tua empresa. O mercado ele não pode ter dúvida da tua capacidade, da tua competência em resolver o problema. Então o Canvas também contempla isso, esse processo que nós estruturamos, contempla isso também, os esforços de você fortalecer e aumentar cada vez mais a tua reputação no mercado de trabalho, no meio corporativo. E por último, não menos importante, a visibilidade. Você precisa estar no radar das pessoas. As pessoas, quando elas identificarem uma oportunidade no mercado, você tem que ser lembrado. Quando tem uma oportunidade de trabalho, se você está no radar dos seus influenciadores, essas pessoas vão lembrar de você e essas pessoas vão te referenciar para os decisores. Então é um conjunto de esforço que nós estruturamos num único trabalho, num único projeto, num único fluxo, onde você consegue ter o teu propósito, onde você consegue ter a sua rede de influenciadores e onde você tem alguns esforços intencionais para que esse fluxo trabalhe de uma maneira constante, não só ajudando você, como você também ajudando as pessoas. A Prime, ela pode não só ajudar, como pode apoiar em diversas maneiras, de diversas formas. Nós temos várias ações, várias ferramentas que nós desenvolvemos com o objetivo de disseminar essa arte, essa ciência do network profissional. Então nós temos workshops, nós temos masterminds, nós temos treinamentos, nós temos trabalho de mentoria, nós temos reuniões individuais. Mais do que isso, nós temos várias ações onde nós estruturamos ambientes diferenciados para conectar pessoas especiais, para conectar propósitos que estejam alinhados, convergentes. E mais do que essas redes, a gente ensina o profissional, o executivo, a trabalhar ativamente e intencionalmente com a rede de relacionamento. Eu quero deixar aqui o meu e-mail, luciano@primeleadsbrasil.com.br. Se você quiser receber o Canvas que nós estruturamos, você manda uma mensagem para mim, deixa lá os seus dados, a gente vai encaminhar para o teu e-mail gratuitamente o Canvas, para que você conheça o processo, para que você possa ser também um agente disseminador do network profissional no Brasil. Network tem feito muita diferença na minha vida, tudo aquilo que eu produzo hoje nos meus negócios são através de pessoas, através de relacionamentos, e eu quero deixar aqui esse desafio e essa motivação para que você escreva para mim, para que você conte um pouquinho a tua história. Eu vou te mandar o Canvas, a gente pode marcar um café, a gente pode marcar um bate-papo para falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Estamos chegando ao fim desse programa especial. Eu espero que essa experiência possa ter despertado em você, telespectador, o conhecimento um pouco mais profundo sobre network profissional. Eu acho que esse programa cumpre o propósito da própria Prime, que é disseminar o network profissional no Brasil. Quero te agradecer pela tua audiência, agradecer por estar conosco em mais essa semana no programa da Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.
O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.